Bom dia, uma ótima manhã viva para você, uma ótima semana. Que o Senhor possa conduzir os nossos passos hoje de maneira muito especial, dia da transfiguração de Jesus. E também muito especial, gente, porque eu e toda uma turma fazemos 13 anos de Canção Nova. Olha que alegria! Entre elas, a Bia, que está aqui, também faz parte da minha turma, que entrou com a gente no dia 6 de agosto de 2005. Muitos crescimentos, muitas lutas. Estamos aqui com a graça de Deus, renovando o nosso sim a cada dia. Esse é o chamado de Deus para nós, né? A cada dia, né, Bia? O sim, a cada dia a gente se entregar por amor a Deus, para que tantas pessoas façam experiência com esse amor. No meu coração, quando eu deixei tudo para vir para a Canção Nova, eu tinha o desejo de fazer o Jesus que eu tinha experimentado, fazer ele conhecido e amado. Então, que seja essa a nossa meta a cada dia, fazer Jesus conhecido e amado através do nosso olhar, através da nossa vida, através de quem nós somos. Que o Senhor nos dê a graça. Estamos longe de ser aquilo que de fato Deus pensou para nós, mas a cada dia a gente vai dando esse passo, vai caminhando junto. Então, um beijo para todos os meus irmãos de comunidade que entraram comigo nesse dia. Saudade de todos, viu? Menos da Bia. Da Bia eu não estou com saudade não, que está pertinho aqui. Mas que Deus nos abençoe. Vamos rezar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dá-nos a graça de celebrar a cada dia a nossa vida, celebrar o dom da vida, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento em nossas atitudes, também sabedoria e discernimento para os nossos governantes, que o Senhor nos dê a graça de celebrar a vida, porque ela é um dom, é uma preciosidade. E aqui nós estamos para que em tudo façamos o seu querer, para que tudo nós sejamos conduzidos a fazer o que é seu. Há 13 anos atrás, Jesus, eu não imaginava que estaria aqui, e aqui estou. Então, que seja feita a sua vontade a cada dia. Esse é o nosso desejo, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê sempre sabedoria. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre obesidade na adolescência. Você tem se preocupado com isso? Como que você tem preparado aí a alimentação na sua casa, dos seus filhos? Você já vive essa realidade? Então partilha com a gente através do Manhã Viva, @manhãviva no Instagram e no Facebook Manhã Viva. Nós queremos convidar você para sentar aqui com a gente para partilhar sobre esse assunto tão importante e que tem consequências aí ao longo de toda a vida. Então vamos acompanhar quem vai estar com a gente, quem vai partilhar com a gente é a Natália Paiva Credidio, que é nutróloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E também a Angélica Ribeiro, que é nutricionista. Então, você já viu que a nossa equipe de peso aqui para ajudar você também a entender, para você também crescer e que possamos crescer juntos aí nesse cuidado com os nossos filhos, visando uma saúde aí para uma vida inteira, né? Então, já vou correr aqui para sentar com elas e partilhar sobre isso e entender já no comecinho desse programa, de fato, o que é obesidade. E aí? Pode começar? Para o ímpar. A obesidade é um acúmulo de gordura corporal, né? Esse acúmulo pode acontecer na região abdominal, pode acontecer na região do quadril, nos braços, mas é um acúmulo de gordura no organismo. Nem sempre acontece da gente visualizar a obesidade. Às vezes a pessoa aparenta estar num peso normal, mas quando a gente faz a análise de acúmulo de gordura, a gente percebe que ela tem mais gordura que massa magra, e aí a gente já pode diagnosticar com obesidade, porque esse aumento de gordura já pode trazer algumas consequências para o nosso organismo que são negativas. Então a obesidade seria isso, o acúmulo de gordura corporal. O ideal seria a gente diagnosticar essa obesidade com parâmetros onde a gente possa ver realmente essa diferença da massa gorda da massa magra, né? O ideal seria a gente fazer um exame de bioimpedância, né? Ou até uma tomografia, uma ressonância, são exames mais específicos, onde a gente tem exatamente, né, essa diferença da massa magra para a massa gorda. Só que nem sempre isso é possível, né? O médico, geralmente, ele vai dar o diagnóstico de acordo com o IMC, que é o Índice de Massa Corporal da criança e do adolescente, pela faixa etária. Então, a gente vê isso
com percentil acima de 85 já um sobrepeso, né? Então é muito importante as mães estarem atentas ao ir ao pediatra. E acima de 95 do percentil, a gente já tem o diagnóstico de obesidade. Então é acima de 95 que 95 já é esse percentil. diagnóstico. Sim. Que é aquele cálculo que faz de peso, altura, Isso, seria IMC, né, dentro da faixa etária. O IMC é o índice de massa corporal, que é a quantidade de quilo por metro quadrado de superfície corporal. Então, a gente tem o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Que a gente calcula nas consultas. Então, seria através disso somente? Ou E, claro, esteticamente, se a criança já aparenta, porque ela disse que pode aparentar como pode não aparentar. Então, o mais preocupante é quando não aparenta, porque quando aparenta eu já tenho um alerta aí, né? Então, precisa estar atento a esse cuidado. E toda vez, em toda consulta, já se faz esse cálculo? Sim, sempre se faz esse cálculo em todas as consultas. E quando possível, a gente complementar com o exame do plicômetro, né? Que são as pregas subcutâneas, para a gente ver realmente a gordura subcutânea, porque isso complementa o diagnóstico. Também com circunferência da cintura, né? Para avaliar a gordura abdominal, porque a gordura abdominal é a que traz mais risco. É a mais preocupante. Aí a gente está falando de adolescência e tal, mas para toda a faixa etária, sim, né? Então, essa barriguinha um pouco mais avantajada do que o natural. A pessoa, ela pode ser considerada até como investigada como a obesidade, né? Agora, tira só uma dúvida. A pessoa, ela pode aparentar ser magra e ter essa circunferência um pouco maior? Sim. Pode. Que é a gordura visceral, né? A gente tem essa preocupação, como a Angélica falou, por causa que a gordura visceral ela é uma gordura metabolicamente ativa. Então, ela faz várias alterações fisiológicas no organismo, inclusive na criança, no adolescente e no adulto, né? Por isso a nossa preocupação. Então, a gente tem que estar atento a isso aí também. E às vezes o adolescente, a criança, o adulto, ele tem uma baixa massa muscular, então ele tem bracinho fininho, perninha fininha e aquela gordurinha abdominal. Aí sim a gente já tem até uma obesidade muito mais preocupante, né? E às vezes nem aparenta, porque põe uma camisa mais larga, põe um moletom, né? E bracinho e perninha fininha, mas tem um excesso de gordura visceral ali. Olha só. E aí já fica até como um alerta para todos nós, né? Para Para todas as faixas, para quem tem aí os filhos na adolescência, juventude, ou até mesmo a criança pequenininha. Agora eu já vou até fazer uma pergunta, que eu ia falar de criança, mas a criança geralmente tem uma barriguinha um pouquinho maior. E aí? Na criança muito novinha, bebê, né? Não traz tanto risco assim? Depende, né? Tudo tem que ser avaliado, porque a gente tem que ver o grau que está essa circunferência, porque pode ser que esse bebê também esteja com excesso de peso. Sim. Mas se não pode acontecer, então, desde pequeno. Desde pequeno, Mas se não for o excesso de peso, a gente também tem que tomar cuidado, que não é toda barriguinha que a gente tem que se preocupar, né? Porque às vezes a mãe já fica preocupada só de ver que o filho tem uma barriguinha. Porque no estirão do crescimento, vai acontecer dessa gordura ser redistribuída, né? Então, tem que ter uma avaliação para ver... Até as pernocas, né? Aquelas pernocas gordas, elas não vão ficando mais fininhas. Exatamente. Então, a gente tem que avaliar se essa gordura está sendo prejudicial ou não. Então, a gente também tem curvas que mostram se ela está adequada ou não, né? Então, não é qualquer... Não precisa se preocupar tanto com qualquer gordurinha, né, da gordurinha, mas aqueles que já estão já passaram pelo estirão do crescimento, então está atento a essa barriga, não como estética, mas pela circunferência aí, para ver se tem algum fator aí de obesidade ou não. Nós vamos acompanhar uma matéria com a Jennifer e a Sofia vão falar um pouquinho para nós da alimentação delas lá na casa delas. Vamos ver como elas vivem aí essa realidade. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Jennifer Dalcério Nascimento. Essa é a minha filha. Oi, eu sou Sofia. Eu tenho 6 anos, eu moro em Brasília. E a gente vai partilhar com vocês um pouquinho da nossa rotina alimentar e para se manter saudável. É um desafio muito grande, né? Eu acredito que para muitas mães que trabalham, isso é um grande desafio, porque a minha rotina, por exemplo, é muito pesada, né? Então, assim, a gente tem que achar um tempinho para caminhar, né? Descer um pouquinho para caminhar quando está em casa, final de semana também, tentar se manter ativo. Em relação à alimentação, eu acho também desafiador, porque estava até conversando com a minha mãe outro dia, né, filha, que a gente recebeu a visita da vovó, que
qualquer comida, por mais simples que seja, quando a gente vai para a cozinha, é pelo menos 1 hora e pouquinho em pé. Então, isso é muito cansativo para quem já tem uma rotina de trabalho muito pesada. Mas a gente está se esforçando, Sofia está levando frutinha para a escola, a gente está tentando mudar o lanche, né, na escola. E em casa também, por mais que a gente goste de muitas coisas, docinhos e uma sobremesa um pouquinho mais saborosa em relação a doce, a gente está tentando acrescentar, aumentar as frutas, que também são deliciosas, né, filha? Ontem, na minha lancheira, tava mexerica e banana e pipoquinha e um docinho. Faz natação na escola e educação física, e em casa, quando a gente está junto nos outros dias da semana e no final de semana, a gente sempre tenta caminhar, gosta muito de patinete, né, filha? Andar de patinete. E a gente está sempre tentando se manter ativo. Mas a gente tem tentado mudar bastante essa questão da alimentação, porque é um desafio, né? E na rotina também da Sofia, de brincar, ter disposição para correr. Então é importante a gente fazer isso por nós, principalmente por ela. Obrigada, Jennifer, Sofia, obrigada pelo carinho. Obrigado também à nossa equipe aí de Brasília por essa matéria. Deus abençoe a cada um, viu? Continuamos aí juntos na missão. Mas interessante a gente perceber que muitas vezes é necessário, e na maioria das vezes, essa mudança da rotina e até da alimentação para se voltar para o eixo, né? A gente viu ali elas partilhando um pouquinho, então, da Sofia aí aprendendo a comer a frutinha na merenda, que estava gostoso, uma delícia, para a criança também ir percebendo que essa mudança ela é positiva. Sim. O desafio é muito grande porque hoje a gente tem disponível muitos alimentos ultraprocessados, de fácil preparo. O tempo que as pessoas também têm não é tão grande assim, né, para preparar os alimentos. As mulheres ficavam há anos atrás em casa e não trabalhavam, então poderiam preparar os alimentos dos filhos, cuidar disso, e hoje isso é mais complicado, né? Então, é um desafio muito grande mesmo fazer essa transformação. O que a gente tem disponível no supermercado, né, que são esses alimentos mais ultraprocessados, de fácil preparo, de fácil preparo também, eles têm muito açúcar, muita gordura, e isso acaba levando ao consumo excessivo de energia por essas crianças e adolescentes. E esses alimentos são mais fáceis de serem levados para a escola também, né? É difícil a gente ver as crianças levarem frutas ou levarem bolo, sempre é o bolinho, mas o bolinho empacotado, o suquinho empacotado, porque pela facilidade, né? Então tem que ter essa mudança de pensamento. Investir um pouco mais, porque tudo na nossa vida é investir um pouco de tempo para aquilo que é importante, né? Então, talvez investir um pouco mais de tempo para cuidar mesmo da alimentação da criança. Vamos fazer um bolo no domingo junto com a criança e vai levando esse bolo durante a semana. Fazer um biscoito, que também não requer tanto tempo assim, e vai levando durante a semana, né? Que isso já ajuda. E as frutas, né? Incentivar também o consumo de frutas. Que legal, gente. E também, você foi falando aí dessas receitinhas, né, de bolos e de biscoitos, mas também procurando que sejam mais saudáveis. Ou são bolos normais? Que pode ter mãe em casa perguntando, e aí, é o bolo que eu faço normal? Não, pode ser o bolo normal. O melhor é que ele não tenha recheio e cobertura. Né, porque a cobertura acaba usando leite condensado, chocolate, então vai ficar mais calórico. Mas o bolo normal que faz em casa. Pode ser um bolinho normal. Pode ser normal, não tem. Que legal. E já envolve usando a criança para fazer junto, preparar a merenda aí para a semana toda. Para a semana toda. E você falou também aí dessa questão de tempo, mas nós muitas vezes deixamos de ter esse tempo, só que depois precisa ter o tempo para voltar atrás. Então é uma preparação de prioridades. Também, né? A família, o hábito familiar tem que mudar. E o problema é que vai virando um ciclo vicioso, né? A criança, o paladar da criança vai se adaptando a uma comida muito mais açucarada, muito mais gordura, carboidrato simples. E depois, para tirar esse vício do paladar da criança, é muito difícil.
né? Então, na hora que você introduz a fruta ou introduz um bolinho com aveia, com farinha de amêndoa, farinha de grão de bico, são coisas mais saudáveis, a criança, o adolescente, ele estranha. Já vai sentir. Né? Porque ele já criou aquele hábito do alimento muito açucarado, muito gorduroso. Então já pode, para quem tem filho pequeno, já pode começar agora a inserir esses tipos de alimentos. Melhor. E o problema todo é que, às vezes, as famílias elas começam a introduzir esses alimentos industrializados, até como uma forma de compensação. Né? Pela ausência. Pela ausência, pela correria. Hoje a gente vive num mundo muito mais estressante, né? Uma competitividade. As crianças são muito mais cobradas na escola. Então, coitadinho, né? Meu filho tá cansado, ele merece. Se ficar bonzinho, mamãe compra o que você quer no supermercado, né? E a indústria alimentícia, ela investe muito pesado nisso, né? Tem a figurinha, né? Tem o super-herói. Né? Então, a criança, ela busca isso e os pais, com pena, né? Como uma forma de compensação, cedem o tempo todo. Nossa, olha aí, fica um alerta para nós, fica um alerta aí para todos os pais, que não é positiva essa compensação, viu? A gente vai para o intervalo e volta já. A gente hoje ainda vai aprender a fazer uma panqueca de aveia com iogurte. Deve ficar uma delícia, já como dica aí para substituir esses materiais, esses alimentos industrializados. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já. De volta nessa manhã super viva. E já tem aqui participações, eu vou perguntar aqui para as meninas, a da Jumara. Um bebê de 1 ano e 2 meses, com 10,7 kg, é normal? Sim. É normal? Normal. Pode ficar tranquila, viu, Jumara? Fica na paz. Tem ali aquele gráfico, a curva, né? Dá para você acompanhar pela curva. Não pode ficar no vermelhinho ou no de cima nem no de baixo, né? Tá no meio, na linhazinha verde, para baixo ou para cima, pode ficar tranquila. Pronto, mamãe, respira fundo, fica em paz. A gente vai ver agora algumas dicas de alimentos para cada faixa etária. Então, vamos acompanhar juntos. Obesidade infantil, riscos de doenças. A obesidade infantil pode ocasionar complicações em curto e em longo prazo, além de aumentar o risco de uma série de outras doenças, como colesterol alto, hipertensão, doença cardíaca precoce, diabetes tipo 2, distúrbios do sono, desânimo, cansaço, depressão e queda no rendimento escolar, baixa autoestima, isolamento e discriminação. É isso aí, isso daí são alguns fatores, né, de risco que a gente vê que a criança, quando a gente não cuida da alimentação, depois a gente vai ver aí a matéria sobre a alimentação, quando a gente não cuida da alimentação, tem esses riscos lá na frente que pode acontecer, né? Então aí a diabetes tipo 2, problemas no coração, então por isso que a gente está falando sobre isso, porque é sério. E desde a infância, claro que esses problemas são mais prevalentes no adulto, mas a gente já tem observado crianças e adolescentes com esses problemas, né, de hipertensão, colesterol alto, o que é muito preocupante, principalmente se eles estão acima do peso, que às vezes não estão acima do peso e a gente ainda observa. Então, são problemas que podem afetar o coração, né, afetar a saúde de um modo geral, diabetes vai afetar a alimentação para a vida toda. Então, a gente tem que cuidar desde a infância para que ele não desenvolva esse problema na fase adulta. E está sendo muito comum até a gente diagnosticar essas doenças crônicas e a síndrome plurimetabólica na infância e no adolescente. Porque às vezes os pais pensam, não, é criança, é adolescente, está saudável. E nem sempre, né? Agora tem fator genético também. Totalmente, sim. Há uma predisposição genética, inclusive para a obesidade, né? Então está muito ligado, sim, a essa hereditariedade na família. Porque, então, essa parte também é importante acompanhar, porque às vezes a criança está ali magrinha, você olha para ela, tá tudo direitinho, mas ela tem já essa predisposição e é descoberta através do check-up. Sim, sim. Então, se na família tem alguém, já é bom olhar com outros olhos, né? Pedir até mesmo para o pediatra para poder fazer esse tipo de exame. E os pais, eles têm que entender que a obesidade, ela é uma doença crônica, né? Então, é uma doença que vai causando lesões no organismo ao passar dos anos, né? Então, uma criança, um adolescente obeso, já está ocorrendo essas lesões. Né? Já está ocorrendo modificações fisiológicas, metabólicas, que vão interferir na vida adulta.
né? Então, às vezes, esse adolescente obeso, né? A chance dele se tornar um adulto obeso é de quase 80%, então é muito grande. E com doenças crônicas, né? Já com sintomas muito mais cedo. Às vezes, um adulto de 35, 40 anos, já com doenças crônicas graves, como hipertensão, né? O diabetes, insuficiência cardíaca. Então, fica aí a dica para os pais, porque a gente olha muitas vezes a obesidade como ser gordinho, ser mais fofinho, e não é isso. Por trás disso tem muitos riscos, e por isso que a gente está falando hoje no nosso programa, por isso que a gente já passou essa matéria para você ver, que a gente não está falando aqui de parte estética, vamos dizer assim, né? A gente está falando de algo muito além. Então, se você quer que o seu filho aí cresça saudável, seja pai, avô, né? Seja mamãe, seja avó, bisavó, que chegue ali também a sua velhice com saúde, precisa investir agora. Né? E eu gosto de dar uma ênfase para os pais, dizendo que a obesidade é uma doença crônica. Né? A obesidade, ela é uma doença, não é igual você falou, um estado de gordinho, fofinho, não. A obesidade é uma doença e tem que ser tratada, né? E aí fica um alerta, né? Então, agora a gente vai acompanhar aí a alimentação para cada faixa etária. Pode ser? Então, vamos ver juntos. Dicas de alimentos adequados a cada faixa etária. Do nascimento aos 6 meses de idade, período exclusivo de aleitamento materno. Dos 7 aos 11 meses de idade, fazem que a criança ainda se alimenta do leite materno, mas são incluídos alimentos na forma de papas e em pequenas porções. De 1 até 3 anos de idade, fazem que a criança desenvolva o seu paladar. Ela pode se alimentar de hortaliças, frutas, carnes, ovos e leguminosas. De 4 até 12 anos de idade, o crescimento está a todo vapor. E é necessário um equilíbrio no consumo de todos os grupos alimentares para prevenir o excesso de peso. A partir dos 13 anos de idade, fase da adolescência em que o apetite aumenta, é preciso priorizar refeições equilibradas e saudáveis, evitar também o fast food. Na verdade, essa dica aí, depois dos 13, é para a vida inteira. Pra vida toda. E são, assim, muitas vezes algumas exceções, a pessoa pode se permitir algumas exceções, e aí? Claro que pode se permitir algumas exceções, né? Não, porque quando você fala para o adolescente, ó, tira o fast food, pode causar assim, não, mãe, o que é isso? Então, ser um trabalho gradativo para aqueles que já se encontram aí numa vida bem ativa de fast food. Porque fazer uma restrição alimentar muito severa também não vai ser positivo, né? A gente tem que ter uma intervenção que não vai causar também um transtorno alimentar, um distúrbio alimentar, né? Anorexia ou bulimia, alguma coisa assim. Então, se o adolescente já tem costume de consumir o fast food, a gente não vai falar, você nunca mais vai consumir fast food. Mas vamos diminuir a porção, você consumir aquele copo de refrigerante de 500 ml... Vamos pegar um copo menor, né? Não comprar aquele que é refil, que você pode ir lá mais de uma vez pegar. Quando você for comprar, fazer a escolha pelo sanduíche, existem sanduíches que têm a carne, bacon, queijo, presunto, vários tipos de proteína. Vamos escolher só uma proteína para colocar no pão, né? Algumas escolhas assim que podem ser mais saudáveis. Algumas pessoas tiram o alface e o tomate, porque não gostam do alface e o tomate. Já deixa eles já bem pede sem. Então, algumas opções podem fazer, diminuir também, talvez não consumir a batata frita, né? Por esse tipo de alimento, eles têm uma palatabilidade, eles são tão gostosos que a pessoa não consegue nem perceber quando já está satisfeito, né? Come todo o sanduíche, come toda a batata frita e toma todo o refrigerante. Então, também tentar prestar um pouco mais de atenção... daquilo que você está ingerindo. E quando você já está satisfeito, né? Já está satisfeito, não precisa consumir a mais, né? Aquele alimento vai ter um outro dia. Às vezes a gente vive muito o hoje, só tem o agora, né? E não pensa, talvez, nas consequências daquilo. E a gente pode consumir isso um outro dia, né? E ficou satisfeito, parou, não precisa consumir a mais. Então, tentar fazer algumas estratégias assim, né? Eu tenho uma amiga... que ela falou que quando ela teve filho, né, e ele começou a ficar adolescente, e ela queria levá-lo ao fast food, porque todos os amigos estavam indo. E quando ela levava, ela comprava um combo para ela e o filho.
Então, ela dividia o sanduíche, dividia o refrigerante e batata frita. Então, ele consumia, ele ficava satisfeito, né? Às vezes, ela deixava ele consumir um pouco mais e ela acabava o ajudando, porque isso fazia com que... Era dividido. Consumir o menor valor calórico cada um, né? Porque dividia entre os dois. Então, são algumas opções que podem ter. E quando a gente também acrescenta alimentos saudáveis, né? Por exemplo, não tem costume de consumir fruta, mas tem o costume do ultraprocessado. Mas quando você acrescenta o saudável, ele começa a se sentir satisfeito por causa das fibras, principalmente, que causa essa saciedade, e não vai mais querer consumir tanto assim o alimento ultraprocessado, né? Esses sanduíches, talvez diminuir a frequência de consumo, consumir 7 vezes por semana, todos os dias, vamos consumir 3 vezes, ou só no fim de semana, que vai no shopping. É o que eu gosto de falar para os pacientes. Eu gosto de falar, a Alguma coisa grande questão do ser saudável está na rotina. Né? Se o adolescente, a família, mantiver uma rotina saudável durante a semana, final de semana não há problema algum. Ele sai com os amigos, comer um fast food, utilizando essas dicas, né? Comer uma pizza com a família. A grande questão, realmente, da obesidade está no dia a dia. Né? Ninguém vai ficar obeso porque come um McDonald's sexta-feira. Um dia. Entendeu? Então, às vezes, o adolescente chega, mas eu gosto de comer McDonald's, eu não vou mudar. Eu falo, não é que a gente vai te proibir, né? Só vai diminuir. Só vai diminuir, né? Nós vamos tentar introduzir uma rotina, do mesmo jeito que você tem a rotina da escola, a rotina da educação física, a rotina de escovar os dentes, a rotina da alimentação saudável, né? E aí, final de semana, ele pode sair com os amigos, com a família e ir no restaurante. Não vai ter problema nenhum. Né? E a gente viu ali nas faixas etárias, assim, né? Nas anteriores, a questão do aleitamento materno, que a gente ainda está nesse agosto aí, né, dourado, que tivemos até um programa falando da amamentação, então do valor dessa amamentação, dos nutrientes. Falamos aí também na introdução alimentar e fomos acompanhando cada faixa. Mas existem mães que falam que meu filho sempre comeu legume, sempre comeu frutinha, depois foi rejeitando e não quis mais. E aí, o que a gente pode falar para esse tipo, para a mãe que está vivendo isso em casa? Sabe o que acontece muito, só abrindo um parêntese? Às vezes as mães, elas sim mantêm uma alimentação com bastante fruta, legume, verdura, mas por fora o chocolate, o Toddy, o pão de queijo, o salgadinho, paladar da criança, a criança ela não entende o que é saudável, o que não é. Obviamente, o paladar ele vai preferir o mais açucarado, mais salgado, mais gorduroso. Então, coitadinha, criança, tem que dar, né? Então, ela está na festinha e aí começa a deixar muito livre esses alimentos industrializados, com excesso de açúcar, carboidrato simples. Então, o paladar da criança começa a dar preferência a esses alimentos e ela começa a rejeitar os alimentos mais saudáveis. Né? Então, a gente vê muito isso na infância. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A mãe não está percebendo que ela mesma está fazendo esse caminho. Claro, se a criança não conhece, ela não pede, entendeu? O que pode acontecer também é fazer uma introdução alimentar com alimentos misturados e muito amassado, né? Então, a criança até consumia mesmo, né? A abóbora, a cenoura, a batata, tudo junto, né? Mas fazia tudo junto e misturado. Então, ela não sentia o sabor, ela sentia o sabor daquela do todo. E aí, quando ela começa a crescer mais, começa a consumir a alimentação da família e você começa a colocar tudo separado no prato, ela já não reconhece aquilo. Né? Não sei o que é isso. Associada a esse consumo ainda dos alimentos por fora e ver aquele alimento desconhecido para ela por causa dessa introdução misturada, então isso também pode causar essa rejeição. Ela consumia, mas consumia, às vezes esconde. Ela não sentia o sabor, não sentia o sabor, verdade. Né? Esconde, bate no feijão. E é ruim a gente oferecer para as crianças o alimento escondido. Ela tem desde... Porque depois ela vai ter autonomia, né, para escolher. Na introdução alimentar mesmo, a partir dos 6 meses, a mãe já pode ter liberdade de dar o alimento separado, fazer só a abóbora e deixar a criança experimentar, perceber se ela gosta ou não. E uma estratégia, depois que ela cresce um pouco e começa a rejeitar esses alimentos, é tentar. Tem que tentar, tem que ter paciência, né? Às vezes a gente não tem muita paciência, mas a criança tem que ter um contato pelo menos de 12 vezes com aquele mesmo alimento para dizer que ela não gosta. Gente, são 12 vezes. Né, pelo menos. É bastante tentativa isso. Então, se você desistiu na segunda, ainda tem mais 10. Tem mais 10. Então, faz em forma de purê, faz amassado e faz... Mudar a forma de apresentação, de preparo. Talvez faz de um jeito que ela
goste mais, né? Já tem um alimento que ela gosta. Não sei, gosta do purê de batata. Então, vou fazer um purê de abóbora para ver se como purê ela consegue experimentar. Né? Fazer alguma forma de preparo que ela já tem costume e isso pode ajudar que ela talvez volte que ela volte a consumir esse alimento. Gente, olha que dica legal. E tem ainda a receita que a gente não esqueceu, nós vamos aprender no próximo bloco, combinado? Então a gente vai para o nosso intervalo, você já pega aí seu bloco de notas, o seu celular que já está ali manhã viva com as receitas e para que você possa anotar e experimentar essa panqueca de aveia com iogurte, tá bom? Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta nessa manhã super mega viva com a sua presença, com a sua participação, mas também por conta de cada sócio evangelizador que faz essa obra acontecer. Então, nosso muito obrigado. Deus abençoe a sua fidelidade. E falando em fidelidade, existem os sócios pelo débito automático, que você escolhe a data, o valor, o que é melhor para você, para que você seja fiel aí na sua doação para o projeto da Em Almas. Aquele que não é sócio ainda e quer se tornar uma opção aí, então, é o débito automático. E você que já é e que está aí na correria, como a gente tem falado aqui, que a vida está bem corrida, você pode trocar a sua forma de contribuição para o débito automático, como eu disse, escolhendo o dia, escolhendo o valor, para que fique da forma mais viável para você e assim juntos nós vamos evangelizando, fazendo com que o amor de Deus chegue aí a tantos corações, a tantos lares e também as informações. Então, para mais informações você pode acessar clube.cançãonova.com ou ligar no 12 31 86 2600. Perguntar aí, pessoal, como que é isso? Explica para mim. E aí a nossa equipe vai ajudar você a discernir a melhor maneira de você ajudar a Canção Nova. Combinado? Também falando aqui em adolescente, eu quero trazer esse livro para você como dica de hoje, que é o livro Adolescente de Quase Tudo Um Pouco. Um livro muito legal que você não precisa ler em sequência, você pode ler aí no assunto que te interessar, porque é um bate-papo sobre afetividade, namoro, sexualidade, religião, amizade, família, esportes, então assuntos que não faltam para que você leia e se informe. Então é legal você, mãe, dar de presente para o seu filho, mas também vai dando uma olhadinha ali, vai lendo, para que você possa falar também a linguagem dele nessa fase nova aí que é a adolescência. Então, para adquirir, loja.cançãonova.com ou através do nosso telefone, 12 31 86 2600. Se você ligar para adquirir o livro, já fala aí, já pergunta sobre o débito automático ou vice-versa, porque é o mesmo telefone. Combinado? Bom, agora a gente vai aprender a fazer essa receita aí gostosa eu sou suspeita porque eu gosto muito, né, de aveia com iogurte. Mas antes, a gente falando ali daquele livro sobre adolescência, é importante falar também para que os pais entendam dessa realidade, desse tempo que os filhos estão vivendo, que é a adolescência, né? Ele vai respeitar tudo que o pai quer? E aí? Ele vai obedecer tudo? Não. A fase da adolescência, uma das características, né, é a criança começar a rejeitar o que o pai diz. Né? Então, ele começa a ficar rebelde, começa a ficar do contra. Né? Então, estratégia, principalmente para alimentar. E na alimentação vai ser a mesma coisa. Né? Um dos motivos, talvez, até de não aceitação de alguns alimentos que aceitava quando era mais novo, é isso, né? Aceitava o alimento. A partir do momento em que o pai fala que aquilo é bom e a criança não tem conhecimento de que aquilo é realmente bom, ela começa a rejeitar e aceitar o que o grupo social está consumindo. Então, os amigos, os colegas, e começa a seguir o que os colegas também seguem, estão fazendo. Né? Às vezes, quando a criança é muito pequena, ela até leva a fruta. Mas quando ela começa a crescer um pouco e ver que nenhum coleguinha leva fruta... E aí, como que eu vou levar fruta? Né? E vai querer que compre o suquinho, vai querer que compre o bolinho, porque é o que os amigos estão fazendo. Ou né? se não, adquirir os próprios alimentos ali da cantina, Exatamente. Que muitas vezes não são nada saudáveis, né? Então, é interessante que o jovem, esse adolescente, então, de repente uma dica, seja que ele entenda
o que é um pouquinho sobre nutrição, né? É muito importante que os pais conversem em casa, mas quando possível, eu também acho muito importante o pai levar o adolescente para consultar, né? Porque às vezes um profissional da saúde explicando, conversando, ele começa, e não é os pais, né? Então ele tem uma aceitação muito maior. Então é uma dica também, se você está com dificuldade aí em casa, que tal levar num especialista e deixar que ele fale que é necessário para a saúde, né? Para que ele fique mais forte, mais bonito nessa fase que quer ficar aí tão bonito. Uma estratégia interessante também dessa educação é fazer isso em grupo, né? Quando a gente junta grupos de crianças ou grupos de adolescentes praticamente na mesma faixa etária, isso faz com que com a experiência do outro ele aprende, né? A gente deixa a criança falar e a experiência do outro faz com que o adolescente ou a criança aprenda. E vai então, vendo que ele não é um ET, vamos dizer assim, né? A aceitação vai ser maior. Às vezes ele escuta mais a outra criança da idade dele do que até o profissional. Né? Porque então, é mais fácil escutar um da mesma idade do que o profissional. Então a gente está aprendendo aqui como driblar, como pais, driblar aí esse tempo próprio da adolescência, que é próprio, não é seu filho que está contra você porque quer, não, é natural desse tempo de separação, dessa faixa, é natural, viu, pais? Respirem fundo e vamos aprender a fazer essa receita, quem sabe aí já você oferece aí, experimenta, faz ensino, chama para fazer junto, né? Tem gente que quer aprender. Agora a gente tem visto tanto programas de culinária, então dá para aproveitar isso também para envolvê-los na cozinha. É uma outra forma também, uma outra estratégia. Porque quando a criança faz o alimento, é mais fácil ela querer consumir ou experimentar, né, porque ela alimento, que fez. Porque foi ela quem fez. E aí o que a gente vai precisar para fazer então essa panqueca? Então essa panqueca a gente vai precisar de ovos, aveia, iogurte e fermento, que são os alimentos, os ingredientes que são necessários. E a canela, se a pessoa gostar ou não, opcional. E o óleo é só para untar a frigideira, se caso a frigideira não for antiaderente, né? Se for antiaderente, nem óleo precisa colocar. Não precisa. Aí, quanto que a gente vai fazer? Com 2 ovos. 2 ovos, 1 xícara de chá de aveia. Essa aveia é a mais fininha. É, a mais fininha, para ficar a panqueca mais homogênea, né? Mas se a pessoa já tem costume com aveia, a família já tem costume com aveia, pode comprar flocos 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 maiores, pode usar. Isso. E o iogurte tem o quê? Natural. Um potinho. É um potinho de iogurte natural. Aqui eu trouxe o integral, mas se fazer com desnatado, acaba tendo, né, menor quantidade de calorias. Pode fazer sem lactose. Então, é iogurte natural. Iogurte natural. Pode com usar kefir, o que for. Também pode fazer. Vai ficar gostoso também com kefir, né? Pode usar. Então tá. Então vamos fazer, já vamos colocar a mão na massa. Então a gente vai usar o liquidificador e vai bater todos os ingredientes no liquidificador primeiro. Eu gosto de colocar os ingredientes líquidos primeiro, para depois colocar a aveia, para ficar mais fácil de bater. Então, os 2 ovos. O iogurte. É difícil ficar ruim, né, com os ingredientes, porque a gente está vendo aqui que não tem açúcar. Não tem açúcar. Essa panqueca, ela vai ficar com sabor neutro, nem doce e nem salgada. Então a gente coloco consome o recheio que eu quiser. Coloca o recheio que quiser, né? Aqui eu trouxe frutas para consumir ela doce, né? Mas se quiser colocar, pode, né? Uma ricota. Queijo frescal, uma ricota. E o fermento é só uma colherzinha pequenininha. Pode fazer com frango também, aí pode frango, fazer. Atum. Legal. Eu vou colocar um pouquinho também de canela. Para substituir o pão. De manhã cedo. E agora é bater. Agora é só ligar o fogo. Eu prefiro até fazer um fogo médio ou baixo? Médio, para não queimar. Essa daí vai dar o quê? Uma panqueca?
Não, isso aqui dá para fazer 3 a 4. 3 a 4. Então dá para fazer aí o café da manhã bem rapidinho. Vai colocar o óleo? Não sei se essa panela é antiaderente ou não. É melhor botar um pouquinho para garantir. Aí. E a gente não precisa usar muito óleo nas preparações, né? Às vezes a pessoa também coloca tanto óleo até para fritar o ovo. Tem que ter o ovo submerso na gordura, né? Não tem necessidade. E pode ser uma frigideira normal, né? Também para fazer. Normal. Acho que ainda não estava quente o suficiente. Deixa eu aumentar um pouco aqui a temperatura. Mas em casa a gente pode fazer na temperatura média para não queimar. Sim. Né? Aqui eu vou tentar aumentar um pouco. Muitas pessoas têm usado fazer crepioca. Então essa também é uma opção para amanhã para variar, né? Sim. A questão do consumo aí da tapioca. Às vezes o adolescente que gosta muito de pão de queijo, né? A crepioca com ricota, com cottage fica bem parecido. Fica. Né? Eles adoram. E o sabor já é aproximado, já é gostoso. E aqui a gente só vai esperar ele ficar bom de um lado, virar e depois já consegue tirar e pronto. O recheio vai vir depois, não vai vir enquanto ele está no fogo, não. Então é só esperar. A gente só vai fazer a massinha. Só a massinha. E acrescentar aí o recheio. Só uma dica também, às vezes os pais falam, mas porque meu filho adolescente, de manhã ele está sozinho, ele não vou deixar ele mexer com fogo. Tem nessas lojas de multicoisas uma meleteira elétrica que para fazer essas panquequinhas e a tipo crepioca, uma sanduicheira. Liga na tomada, né? Coloca ali, faz a massinha, né? Que ele pode fazer, coloca, deixa ali 10 minutos, tá pronto. Ele não mexeu com fogo, né? Então é uma opção também. A gente tem aqui a participação, ela está falando assim. Essa daqui realmente só não colocou o nome. Olá, bom dia, estou assistindo o seu programa e queria compartilhar com vocês sobre a alimentação de nossos filhos. Meu filho de 6 anos só gosta de levar laranja, pepino e tomate. Ah, que bonitinho. Que legal. De lanche, às vezes leva uma pipoca e de vez em quando leva um pedaço de bolo, mas ele quase não come a comida mesmo. É mais verdura, ovos, legumes e carne muito pouco. E toma bastante leite. Queria que ele comesse mais arroz e feijão, mas é muito difícil. E aí? Não, mas se ele está comendo bastante legume, às vezes ele come a batata doce, o inhame, é uma fonte de carboidrato, né, Angélica? Então, às vezes, ela não precisa preocupar com o arroz se ele está comendo esses legumes tubérculos. Né? Pode ser uma substituição. Né? Não tem problema. Porque, às vezes, ela está se saciando sem ser com arroz e com feijão. Sem ser com arroz, sim. Tá. O Ítalo está dizendo, programa muito bom, Manhã Viva no ar, tudo de bom, parabéns, beijos, Deus abençoe. A Catarina, meu filho mais velho de 14 anos gosta demais de lanches, pizzas, e eu até brigo com ele quando só quer isso, fico sem saber às vezes como falar não, que isso faz mal. E isso também é uma preocupação. Às vezes a família ela não sabe como abordar, né? Essa parte toda psicológica é muito importante. Que às vezes a família ela briga, ela critica, ela xinga. Então ela acaba prejudicando mais ainda a autoestima do adolescente, que já é mais frágil, né? Então até a maneira como abordar isso tem que ser com muito cuidado, com muito carinho. Às vezes falando, filho, vamos sair comigo, vamos, em vez de comer a pizza, vamos sair pra gente comer, às vezes, um sanduíche natural, começando por aí. Vai substituindo, vamos fazer um espaguete de abobrinha, né? Aí mamãe vai fazer um molho com camarão. Aquilo que a criança gosta. Ela pega algum elemento que a criança gosta, o adolescente gosta, e torna aquilo uma coisa de família, né? Falando com carinho, com jeitinho, não brigando, não falando não pode, né? Porque senão acaba que o adolescente vai querer fazer até para contradizer. Como a gente estava conversando, né? Certo. Acabou que a frigideira aqui não... Olha, que legal que isso acontece em casa. Mas o cheiro tá ótimo. O vai cheiro acontecer. Tá uma delícia. Mas é só virar de um lado e do outro, deixar dourar e a gente separa num... E aí, na sua porque frigideira que você tem em casa, que você conhece, você já sabe o como ponto, que ela né? Já conhece. Por isso que eu falei para botar um pouquinho de óleo, que como a gente não conhece a frigideira... Como a gente não conhece ela... Vamos fazer mais uma? Eu acho que experimentar, tem que esfriar um pouquinho. Tá.
Porque, e geralmente, eu não sei vocês, mas geralmente a primeira, ela é mais difícil de sair aí. Acontece com todo direitinho, mundo, é natural, é normal. E é ótimo até que isso aconteça, que a gente vai vendo que no nosso dia a dia é assim, né? Que às vezes a gente vê alguns programas com tudo tão perfeito, mas a gente, na nossa casa, nós temos assim aí também, né? Acontece e a gente nunca vai desperdiçar por conta disso. Ou quando faz alguma receita e erra, né? Alguma coisa na receita, muitas vezes dá pra gente aproveitar, não precisa jogar fora, claro. Né? Vira coisa. Deixa eu destacar só porque eu usei esses ingredientes, né? Rapidinho. A aveia para o adolescente, o cálcio é muito importante nessa fase. Porque é quando acontece a maior deposição de cálcio nos ossos. Então, os ossos vão ficar fortes e é o momento de se evitar a osteoporose na vida adulta. E muitos adolescentes não gostam muito de leite, substituem o leite por outro tipo de alimento e acabam não consumindo tanto cálcio. Porque a principal fonte de cálcio é leite, iogurte e queijo. Então, por isso eu trouxe o iogurte nessa preparação, por causa da quantidade de cálcio, que já acrescentou, né? A aveia, ela é rica em fibra. E a fibra causa essa saciedade. Então, uma pouca quantidade de alimento que consumir, a criança já está saciada e não precisa consumir grande quantidade. Talvez uma panqueca já é suficiente. E o ovo pela proteína, que também é um nutriente muito importante nessa faixa etária, fase de crescimento, então construção de músculo, construção de novos tecidos, que é um outro nutriente muito importante e que acaba que vão estar todos aqui no mesmo alimento. Né? No mesmo alimento. Então, vai que não gosta de outras coisas, mas a panquequinha foi aí aprovada. Foi aprovada, então, aí já tem. Vale tentar, né? Já levanta a mão para cima e já agradece. Só dar um ênfase também, eu acho que os pais, eles deviam muito ter essa preocupação de introduzir o ovo na alimentação. O ovo é um alimento riquíssimo, né? A proteína mais biodisponível para o ser humano. Além disso, o ovo tem a colina também, que para essa parte de funcionamento, né, cerebral, então para escola, né, para ter concentração, para grávida é fundamental. Então, né? vamos acrescentar o ovo aí na nossa alimentação. Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Um garfinho. Que a gente vai provar essa massinha enquanto a gente vai fazendo a outra ali. Pode colocar uma frutinha nela para ela ficar mais... Estou dividindo, viu? Para ela ficar um pouco melhor. Gente, você quer banana ou você quer mamão? Deixa eu provar com o mamãozinho. Com mamão? O mamão também tem vitamina A, que é um nutriente muito importante para o adolescente. Ele ajuda na liberação do GH, que é o hormônio do crescimento. Eu ia botar canela, mas já tem na massa. E tira uma dúvida, gestante pode consumir canela? Geralmente, com moderação, bem pouquinho, né? É por isso que eu não coloquei a massa. Bem pouquinho. Então, bem pouquinho, já vou provar, porque a gente colocou na massa, para a massa ficar mais pro docinho, né? Não, ficou uma delícia. Deve estar quentinho ainda, né? Gente, pode fazer em casa, fica uma delícia. Vou até pegar outra bananinha aqui para provar meu outro pedaço. Ó, você tem mais um pedacinho aí. Mas fica muito gostoso mesmo. E pode guardar na geladeira por 2 dias, mais ou menos. Você então ainda consegue consumi-lo. É saboroso ainda. E aí dá uma esquentadinha ou não precisa? Coloca eu não esquento porque eu consumo com frutas, né? Aí pode Mas ser se consumir frio. Salgado, talvez com queijo, aí pode dar uma esquentadinha. Então eu posso fazer como lanchinho também no fim da tarde, como eu falei, com frango, com cottage, com o que a criança, com atum, com o adolescente gostar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Esperamos ter ajudado muitos papais aí em casa, avós, quem sabe que estão aí com seus netos em casa, não sabem o que fazer. Então, aqui algumas dicas demos ao longo do programa, mas visando aí uma vida saudável, uma vida longínqua, né? Que nós queremos, é o que a gente sempre deseja para aqueles que nós amamos. Obrigada, viu, meninas? Muito obrigada. Venham mais vezes, sintam-se convidadas, porque nós precisamos conhecer. Então, à medida que a gente vai conhecendo, as coisas vão se esclarecendo para nós e a gente vai mudando aí devagarzinho os nossos hábitos, tá bom? Um beijo, Deus abençoe
Uma alegria estar com vocês. A gente se encontra amanhã, certo? Eu vou terminar de comer o meu pedacinho, que ainda ficou com um pedacinho aqui pra mim. Pode colocar aqui agora para provar quentinha. CançãoNovaPlay.com. Assine já!